Moro em Vitória da Conquista há 3 anos, mas Olha, sou aluno da FLAM, sou ex-aluno da FLAM. sim, Fui para a FLAM em 2016. sim. Estudei teologia lá, mudou minha vida. E aqui eu coordeno o polo da FLAM na De Igreja aluno Batista a da coordenador. cidade. De aluno a coordenador de pós, né? Que legal, que legal. Isso. Então você abraçou esse projeto e está aqui para divulgar. Sim. É o primeiro ano? Há quanto tempo já tem É a esse primeira aula. a primeira aula? Hoje, às 8 horas da noite, na Igreja Batista da Aula cidade. inaugural? A aula inaugural. Aberto ao público? Aberto todo Isso, mundo. tanto hoje como amanhã, de manhã e à tarde, é o primeiro módulo, aula inaugural para matriculados, interessados, gente que está pensando ainda em se matricular, vai se decidir hoje, depois da aula. Então, Ou hoje que às só tá 19 horas. interessado, né? Sim. Quer saber o que é Isso. teologia pública? Sim, Isso você mesmo. explicou um pouquinho aqui, mas se você quer saber mais, tem que estar lá hoje a partir Tem que das estar lá hoje a partir das 8 horas da 8 noite. da noite, na Igreja Batista da cidade. Vamos lembrar o Isso. endereço? Rua TG 10, TG lote 19, lote 19. Alto do Boa Vista, lá entre as quadras de tênis, antigo Alto sítio da Ictus, Para quem. perto da Gilenilda. Sim. Isso. Então, Alto da Boa Vista. Quem quiser anotar o endereço é bom, porque quem vai de Uber tem que ter o Verdade, endereço é certinho. importante. Depois vocês repetem, mas fala de Isso. novo agora. TG 10, TG 10, número 19, número 19. entre as quadras de tênis, no antigo sítio Ictus. No antigo sítio. Eu lembro Isso. do irmão Lauro. Isso mesmo, a nossa igreja se reúne naquele Ali. espaço agora. Certo. Mas como surgiu essa ideia de uma pós-graduação em teologia pública? Pública. É um nome diferente, né? A gente a gente conhece muitas teologias, Uhum. assim, né? Muitos cursos, mas assim, pública, por que pública? Na realidade, esse conceito de teologia pública, ele é bem antigo, ele vem da Reforma Protestante. Quando a Reforma, ela entendeu que o Evangelho não era só para o templo, era para reformar a cidade. Uhum. Era para a gente entender como que a cidade deveria glorificar a Deus. E isso, o conceito é antigo, agora o termo é que a gente É novo. soa novo pra gente. Então, isso que você falou é uma ideia que está sendo despertada, né, na mente das pessoas cristãs. Exatamente. E quando... Não é para a igreja ficar dentro do templo, enclausurado, Isso mesmo. mas é para o público, para a cidade, igual Jesus fazia? Exato, exato. Porque a gente entende que vocacionados são todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que entendem que Cristo deu a vida por nós e nós vamos dar a vida por alguém. E Deus nos coloca na cidade, Deus nos coloca convivendo com as pessoas. E o Evangelho, o Senhor Jesus, ele vai dizer que nós precisamos ser sal da terra e luz nesse mundo, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, mesmo que a pessoa ainda não creia, mas vendo quem crê, a pessoa já pode começar a glorificar a Deus por tudo aquilo que eles estão vendo de materialidade do Evangelho na vida pública. Gente, você falou algo aí novo, quer dizer que esse verso, né? Assim veja as vossas boas obras, que as vossas boas obras fiquem diante dos homens, na praça pública. Na Exato. vida. Na vida. Para quê? Para que as Não, para pessoas que vejam as vossas boas obras e... glorifiquem. As obras apontam a Cristo. Então as pessoas vão glorificar a Deus ao ver as boas obras em nós, as Exato. nossas ações. E as pessoas também são alvo das boas obras. Porque nós realizamos a missão no mundo, na cidade, e quem é alvo do amor de Cristo manifestado nas nossas vidas? O seu colega de trabalho, a sua família, para além das pessoas que te encontram na igreja, porque o nosso desafio começa na segunda-feira, né? É de segunda a sexta, no trabalho, nas relações, é diante das dores da cidade, das desigualdades, das violências, falando do nosso contexto de cidade, de país, não é verdade? O nosso Isso desafio... é cumprir o ID de Jesus. Exato. Isso Você é cumprir imagina, hoje. por exemplo, uma mãe que perde o esposo, fica viúva, com filhos, e de repente ela começa a ser ajudada por uma igreja, que começa a acolhê-la, cuidar dessa pessoa, e ela ora a Deus todos os dias para que ela tenha pão, para que ela tenha alimento. E a igreja é o instrumento de Deus para ajudá-la. Mas, ao ajudar essa pessoa, a mãe pega e fala assim: muito obrigado, Deus. Eu agradeço o pão que o Senhor me trouxe. Ela está orando a Deus, mas quem é o instrumento de Deus
são as pessoas que creem. Então ela já glorifica a Deus antes de crer. Isso. E essa é um pouco da história da minha mãe. Sim, conta aí essa historinha. É muito bom. Histórias, metáforas, ilustrações fixam muito mais, Sim. né, nas pessoas Exato. um conceito, uma informação, do que às vezes uma explicação Exato. muito bem elaborada. Eu perdi Uhum. meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Olha para aquela luzinha ali, para que os ouvintes que estão lá, os telespectadores, Então se tá bom. emocionem com seu testemunho, porque eu gosto muito de testemunho. As pessoas aprendem muito, crescem, desenvolvem, se convertem, ficam curados através de Exato. testemunhos. Meu pai, ele era um industrial no interior de São Paulo e infelizmente ele faleceu num acidente automobilístico e minha mãe ficou com 4 filhos. A mais nova tinha eu com 3, um com 6 e outro com 9. E numa situação assim bastante difícil. E a gente encontrou em alguns vizinhos e algumas pessoas que começaram a nos ajudar. E às vezes nem era com questão material, mas era com abraço, era com apoio, era com um bolo que trazia. E isso foi tão importante para o coração da minha mãe naquela época. E das crianças, então? Para nós. Meu Deus, E né? que essas pessoas foram instrumentos de Deus para que a gente pudesse superar toda aquela dor que a gente Instrumentos de estava Deus. enfrentando. Sim, sim. Então, mesmo a gente, na época, a gente não cria, a gente não era cristão, mas a gente já glorificava a Deus pelas Antes de crer. obras dos cristãos. Uma boa colocação essa, viu? E quando Jesus deu aquela ordem, dai-lhes voz de comer, essa ordem funciona até hoje. Até hoje. Dai-lhes voz de comer. Quem tem que dar de comer às pessoas, não somente o pão espiritual? Somos nós, que somos corpo de Cristo. Nós somos operadores da missão de Deus na Terra. Ele deu a missão a todos nós, não só os missionários que vão para o outro lado do mundo, não só os pastores que se dedicam à pregação da palavra, mas todos aqueles que se encontraram com Cristo. Então essa missão ela é de todos nós. E aí nós vamos juntos executando essa missão, sendo o corpo de Cristo na Terra, porque Cristo não está mais entre nós corporalmente. Cristo se apresenta e se manifesta na cidade através da presença da igreja, presença desse corpo Sim. invisível Quando a gente anda pela rua, a gente encontra Deus? o tempo inteiro. Quando a gente está lá na escola, ou na faculdade, ou no ambiente de trabalho, a gente vê Deus? Entenda, estou falando fisicamente. claro, A gente claro. vê quem? O Cristo. Um representante de Exato. Cristo. Representante Pequenos do Cristos. reino. pequenos cristos. Então, gente, você não vai ver Deus, você vai ter que representar Deus. Nós somos embaixadores, não é isso? Exatamente. Cristo, imagem do Deus invisível, e nós somos chamados a sermos a semelhança desse Cristo. E esse curso, Teologia Pública, vai estar trazendo todo esse conceito e vai estar levando as pessoas a entenderem que servir a Deus não é ficar dentro de 4 paredes. Não. E a matéria que a gente vai começar hoje nesse curso é Teologia Bíblica da Missão. Então, como que a gente olha para o Evangelho, para a Escritura Sagrada de Gênesis e Apocalipse, e nós entendemos que é um Deus que está em missão. Sim. Um Deus que tem ações proativas de amor ao outro. Então, Deus é todo autossuficiente, Ele não precisava da gente. Mas Deus resolveu nos amar, né? Deus resolveu criar. E à medida que a gente entende a missão de Deus, aquilo que Deus quer fazer na história, nós encontramos a nossa submissão. A nossa submissão à vontade dEle, a nossa submissão àquilo que Deus quer fazer. E ao encontrar a nossa submissão, nós encontramos a nossa vocação. A nossa vocação de ação e entendemos o porquê que Deus nos deu dons, talentos, condições, possibilidades para a gente exercer a nossa responsabilidade vocacional e sermos submissos a essa missão de Deus de fazer uma sociedade que glorifique a Ele. Então, essa compreensão da gente olhar para a palavra de Deus e entender que nós temos uma missão nesse mundo, ao mesmo tempo que nós precisamos nos livrar desse mundo, das tentações, do pecado e tudo mais, mas também nós temos uma responsabilidade de sermos embaixadores, representarmos Cristo, manifestarmos a graça, o amor de Deus, para que todo mundo conheça um Deus que ama e que transforma a vida totalmente. Então, Jesus nos chama
para ir às ruas, como ele fez. Exatamente. E não excluir os amigos, os conhecidos, os familiares que não pensam como a gente, que não têm a mesma fé, mas estar perto deles, porque senão como é que eles vão ser impactados? Como é que eles vão ter sede de Deus? Se o sal não estiver ali presente, as pessoas não sentirão É sede, por isso né? que a ordenança de Jesus, depois que ele morre, ressuscita, ele capacita a igreja com o Espírito Santo, é para nós começarmos em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, para que a gente vá anunciando a boa nova de Cristo. Que maravilha. Nós estamos aqui hoje conversando no programa Espaço Mulher com estes irmãos queridos que estão aqui visitando e também trabalhando aqui na cidade de Vitória da Conquista, trazendo para nós o curso de pós-graduação Em Teologia Pública. E hoje vai ser a primeira aula com Exato. o título Teologia Bíblica da Missão. interessante, que é tudo com embasamento bíblico, gente. Tudo. Não é uma teoria nova, Não. ou uma, entre aspas, heresia que surgiu. Ninguém descobriu a roda. Isso, é algo que está lá na Bíblia. Então, é um chamado de Deus, é um chamado de Jesus para a gente promover o reino, anunciar o reino, espalhar o reino. E hoje e amanhã, que vão ser as aulas inaugurais, a gente vai trabalhar exclusivamente Bíblia. Uhum. Bíblia e como que na Bíblia mostra essa teologia pública, mostra essa realidade de um Deus que ama tão profundamente Uhum. a cada um de nós, que Ele nos dá a sua graça para que a gente abrace a dor de alguém, a gente abrace a cidade, formando missionários em todo lugar. Então, como que um empresário pode ser um empresário missionário? Como que um funcionário pode ser um funcionário missionário? Sim, sim. Antes de ser qualquer coisa... Qualquer profissão, a gente médico, entender. enfermeira, balconista, empresário. Exato. Muito bem, já vamos para o nosso intervalo de apoio cultural e a gente quer incentivar você que nesse intervalinho você corra lá no Instagram, que está só no rádio, pelo 87,9. Você quer nos ver, quer participar, quer compartilhar, então vai no Instagram da Melodia Conquista ou no Facebook, Melodia Conquista, e compartilhe, como a gente fala, mande os aviãozinhos aí, convidando as pessoas para assistir a live. E mais tarde você também vai poder rever essa nossa live no YouTube, tá? Depois vamos colocar no YouTube. Teve um probleminha aqui na rádio que o YouTube não está colocando as entrevistas ao vivo. Ainda não foi resolvido esse problema, mas depois vai. E você vai poder enviar ou rever de novo e aprender mais. E se você tem alguém da sua família que gostaria muito de se aprimorar, é um filho, uma filha, não está ouvindo agora, depois você manda para ela essa live, para essa pessoa. E atenção, mamães, Déboras, mulheres de oração que estão nos ouvindo, avise as pessoas da sua família que tem essa visão missionária. Olha, está acontecendo essa entrevista ali no rádio, você sabia que vai começar hoje uma pós-graduação em Vitória da Conquista, né? Uhum. Sim, daqui a pouco, depois que a gente voltar, você vai falar quem pode fazer essa pós-graduação, tá bom? Maravilha. Eu estou convidando aqui todo mundo, de repente eu não sei se pode todo mundo. Quem pode fazer? Só quem já é pastor, quem já é obreiro, quem já é evangelista? Ou uma dona de casa pode fazer? Uma mamãe de oração que está me ouvindo? Então, vamos ao nosso intervalo, na volta você vai falar isso. E também terminar a sua historinha, que eu acho que eu te interrompi. Você primeiro disse que recebeu o acolhimento, recebeu apoio, sua família foi abraçada, querida, e depois converteu. Você vai me dizer depois quando? Maravilha. Vamos ao lá. nosso intervalo e a gente volta. O Espaço Mulher volta já. 10h45. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias.
Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Você está ouvindo Espaço Mulher. Gente querida, povo de Deus, que está na escuta do programa Espaço Mulher nesta manhã, nós estamos trazendo neste programa de hoje essas pessoas aqui, esses irmãos queridos, para falar sobre um curso de pós-graduação que o irmão vai responder agora se é só para pessoas especiais ou quem pode fazer. Ele, o Fábio Ito, Exato. é diretor da FLAM, diretor-geral da FLAM. FLAM É Faculdade Latino-Americana. a Faculdade Latino-Americana. E hoje será a aula inaugural deste curso de pós-graduação. Exato. E fala aí quem pode ir lá hoje. Todos aqueles que amam Jesus Cristo e que querem se aprofundar na palavra de Deus. Essa pós-graduação, essa primeira aula, ela é aberta a todos, para que todos possam participar, compreender o que é uma teologia pública, a partir de uma teologia bíblica da missão. Então, todos aqueles que amam Jesus Cristo e que querem se aprofundar na palavra de Deus são nossos convidados ali na Igreja Batista da cidade, e estarmos juntos para crescermos na graça, no conhecimento do Senhor e assim descobrindo qual é a nossa vocação, né? A vocação de cada um de nós. Você pode ser uma dona de casa, pode ser uma empresária, pode ser uma funcionária, independentemente de onde Deus colocou você, Deus chama você para, a partir do seu lugar, refletir a graça e o amor do Senhor. Muito bem. Então, esse irmão que está me ouvindo, essa irmã que já tem curso de teologia, também vai receber algo a mais, né? Porque é uma pós-graduação. Exato. Vai ter condição de aprender mais e de fixar também mais conhecimento, porque às vezes a gente já sabe, mas a gente nunca sabe tudo. Ou então a gente esquece alguma coisa. A palavra de Deus sempre se renova. Exato. É interessante que eu já tenho mais de 50 anos na fé, e cada vez que a gente ouve a palavra, dominicalmente a gente está ali, semanalmente nas reuniões, mas é incrível que cada dia a gente recebe uma revelação nova, um aprendizado novo, algo é renovado na nossa mente. Jamais a gente vai dizer assim, eu já fiz curso de teologia, eu nunca fiz não, estou dizendo quem faz, já fez. Eu já estou bom demais, não preciso fazer mais nada. Mas essa pós vai ajudar a pessoa a crescer ainda mais, né? Exato. E tem um conteúdo programático, né? Você pode falar aí pra gente. Aqui, tá. E é importante dizer que esse curso, ele é reconhecido pelo MEC, né? Sim. E a nossa faculdade está entre as 3 melhores faculdades do país. Uma das 3 que conseguiu nota 5 no ENAD, né? Que é a prova que os alunos fazem. Então, isso é importante porque mostra a qualidade do nosso curso, né, que no Sudeste é a melhor faculdade do Sudeste, então, e uma das 3 do país. Então, para a gente é muito bom estarmos aqui, e vamos ter nesse curso, além da Teologia Bíblica da Missão, matérias como Igreja com a Cidade, introdução à Bíblia e a sua interpretação, né? Então, hermenêutica bíblica contemporânea. Então, ele é muito focado na palavra de Deus, porque a gente entende que à medida que a gente se aprofunda na palavra, a palavra é suficiente para discernir e direcionar a nossa vocação pública, a nossa vocação na cidade, no nosso ministério dentro de casa, por exemplo,
né? Porque dentro de casa há um ministério, né, a ser realizado. Então, à medida que a gente vai se aprofundando na palavra, a palavra é quem vai direcionar a cada um de nós. Então, dentro de casa, a gente precisa brilhar tanto quanto lá fora. Principalmente. Principalmente. E Quando aqui... fala, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, não é só as pessoas lá na rua, não. Os homens dentro de casa também, as pessoas, né? Exato. E aqui, se você me permite, completar o meu testemunho da minha conversão. Isso, vamos concluir nosso bate-papo, você falando como foi que vocês foram alcançados. Você só da sua casa ou a família toda? Como então, foi? Minha família toda era, assim, de orientação espírita, de prática. Éramos católicos de nome e Seixonoye de filosofia. Então, era uma mistura, assim, uma né? miscelânea, né? E aí, quando eu tinha 15 anos, com um monte de crise de adolescente e tudo mais, eu já tinha pensamento suicida. Então, passando várias crises e tudo mais, e um amigo havia se convertido. E ele me convidou para ir à igreja. Eu morava, na época, no interior do Paraná. E aí o que acontece é que eu vou à igreja, sento no último banco, como todo visitante faz. Para qualquer coisa de sair correndo, já tá fácil sair. E na época, o pastor Vanderlei estava pregando em Romanos 12. Eu lembro do texto. Isso lá no ano de 91. E ele estava pregando em Romanos 12, aquele texto que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E aí parece que saiu todo mundo, estava só eu, pastor. Sua mente destravou ali. Eu fui sendo tomado assim, pela graça de Deus. Amém. E comecei a chorar. Quando eu fui tomar ciência de mim, tinha acabado o culto, as pessoas estavam indo embora e um casal de diáconos abraçados comigo orando. Aquela noite eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e fui embora para casa assim, com um sentimento, nunca tinha sentido aquilo. E eu falando assim, querendo ler aquele livro que o pastor tinha lido. Eu nunca tinha visto Bíblia em casa. Olha só, gente, em 91, há pouco tempo. É. Hoje também tem pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca pegaram a Bíblia. Exato. E em casa tinha até uma mini biblioteca, Sim. mas não tinha Bíblia. Olha. Eu fui para casa, procurei lá, não tinha. Eu morava no interior do Paraná, não tinha lugar para comprar, não tinha internet. Aí eu fui na igreja católica e comprei uma Bíblia. E comecei a ler. E fui sendo impactado. E os meus pais eram totalmente anti-evangélicos. Totalmente. Porque nós éramos espíritas e eles não gostavam de evangélicos. E aí um dia eu estava saindo para o culto, né? Minha mãe tinha casado novamente, eu tinha um padrasto, e ele falou assim: você está indo para a igreja? Que era uma coisa estranha, a gente não ia, né? Falei assim: tô. É igreja evangélica? Ele falou assim, eu falei, Aí minha mãe falou assim: olha, igreja evangélica aqui em casa não, pode subir e você está proibido de ir na igreja. E aí eu comecei a ir à igreja, não ia ao domingo, mas eu ia durante a semana na reunião de oração das senhoras. Olha. Às 6 da manhã. Atenção, mulheres, está vendo aí mamãe de oração, mamães do círculo de oração. E aí tinha as senhoras de oração e eu como adolescente lá no meio. Porque você queria Deus, não eu importa, queria. não podia ir domingo de noite, então eu vou às 6 da manhã. Aí, quem tem sede de Deus é assim, busca Deus mesmo. Aí um presbítero da igreja ficou sabendo da minha história e foi conversar comigo. Falou assim: olha, mais uma vez, né, o acompanhamento, o acolhimento. E aí esse senhor, ele veio conversar comigo e ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: estou orando. Né? E ele falou assim: olha, você sabia que eu sou seu vizinho de fundo? E ele era um homem muito respeitado, um japonês também. Ele falou assim: olha, quero visitar sua mãe, você me deixa? Aí eu falei assim: ô Marco, como ele era japonês, um homem muito respeitado na cidade, minha mãe deixou, né? Só que o que acontece? Ele veio e trouxe o pastor junto. Aí minha mãe recebeu tudo. Ao final da visita, o pastor falou assim: posso orar? Minha mãe falou assim: pode. Quando ele começou a orar, minha mãe caiu possessa. E aí, assim, foi 4 horas para libertar minha mãe.
E você ali presenciando aquilo. eu presenciando. Você não sabia que existia não isso, sabia, né? Tudo novo nunca, pra você. tudo novo. E eu sei que depois disso, 32 pessoas da minha família creram em Cristo Jesus. Ô, glória, como a gente Né? diz, né? Gente, que coisa linda. Nossos minutos estão se extinguindo. Então, Mas ali 30 e tantas pessoas foram alcançadas. Porque alguém ousou ir ao encontro Pois é. da ovelha perdida, saiu de dentro do templo, caminhou pela rua e Pois foi é. lá atrás, onde estava a E pessoa. hoje eu tenho um irmão também que é pastor. Olha! Né? Então, assim, família toda servindo ao Senhor. É por isso que a gente pode ser missionário dentro de casa. Sua mãe totalmente liberta, né? Graças a Deus. Você teria que vir outro dia só para contar mais dessa experiência, porque foi só, né, de A forma gente volta, resumida. a gente volta. Então, queridos, E vamos... agora com a pós, né, a gente Sim. vai voltar mais vezes. Isto. A gente fala aqui no interior Pedro que virou Gomes. caminho de roça. Pedro Gomes, reforça aí endereço, horário, local. Igreja Batista da Cidade, Sim. Rua TG10, número 19, das 8 às 10. Amanhã a gente começa 9 horas da manhã. Então, você está convidado para ir hoje na aula inaugural, para voltar amanhã de manhã, amanhã à tarde. Nosso curso é inteiramente modular, presencial para quem mora na cidade, EAD para quem não pode vir. Você pode fazer o curso sem nunca vir a Vitória da Conquista. Isso é muito legal, é muito importante. E estão todos convidados, convocados, hoje às 8 horas da noite, na Igreja aula Batista da inaugural. Cidade. Terminamos 10 horas. E quem é mais avivado pode ficar, que nós vamos fazer uma vigília até Ei! meia-noite. Muito bem, agradeço a participação de vocês aqui. Vocês estão acompanhados pelo irmão Tairone. Tairone. Não quis se apresentar? Está aí nos bastidores. E a gente louva a Deus por mais esse curso de preparação para pessoas que estão envolvidas no reino. Sim. Pós-graduação, que bênção. Então, todos que já E a estão aí gente no que caminho. agradece a oportunidade, Sim. né, a abertura aqui da gente poder compartilhar. Mais do que teologia, a gente compartilhar a vida. Isso. Né? Porque a teologia não faz sentido se ficar só no campo das ideias. Teologia faz sentido e dá sentido se descer para a vida, para o coração, para as relações. Isso que dá sentido à palavra de Deus. Amém, meu irmão. Vamos terminar o programa orando, falando com Deus. Eu vou pedir o irmão Fábio Ito para orar. Vamos ouvir a vinheta, Jonatas, para a gente orar. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela bênção, oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre a Tua palavra, compartilhando vida, porque, ó Deus, a nossa vida só tem sentido na vida do Senhor. Amém. Por isso, ó Deus, que o Senhor continue ministrando graça, virtudes sobre essa rádio, sobre os Amém. ouvintes, os alcançando segundo o Teu Espírito, para que assim, ó Deus, Senhor, amém. o Senhor abençoe, o Senhor que sonda os corações, ó Deus, veja cada necessidade e possamos cada vez mais compreender o quão amados somos diante de Ti e em Ti. Por isso, Deus, peço a Tua bênção, a Tua paz a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora a gente se despede, prometendo voltar na segunda-feira, se Deus permitir. E não perca os que podem. Devem estar lá hoje, né, fazendo essa primeira aula para conhecer. E antes de despedir mesmo, ainda quero convidar, lembrei agora, quem desejar ouvir uma palestra com a psicóloga Rosielene, hoje o tema é Saúde Mental, quem cuida da mente, cuida da vida. Vai ser na ADEVIC do Bar Brasil, Avenida Ilhéus, 2353. O horário, 19 horas. Quer ouvir uma palestra sobre saúde mental? Então eu encontro com você lá na ADEVIC, Assembleia de Deus da Avenida Ilhéus, às 19 horas. Vá também, você que não vai para o curso de teologia, vá ouvir essa palestra que nós vamos aprender mais sobre esse tema que é tão importante para os dias atuais. Eu estaria ali compartilhando um pouco do que Deus tem nos dado a fazer nesses dias. Tchau, tchau, ouvintes. Fique na paz, na graça. E continue com a gente, porque está chegando o debate Melodia com Gilaelson e convidados. Tchau, tchau.